Olá a todos, tudo bom? Marcos Minello, fisioterapeuta. Hoje eu vim explicar um pouco como nasceu a técnica Dry Needling, né? Dry Needling, a tradução seria agulhamento a seco. É uma técnica que vem crescendo muito na fisioterapia como uma técnica de agulhamento para tirar dor. Muitas pessoas confundem com acupuntura, mas não tem nada a ver. Então, da onde nasce essa técnica? Bom, essa técnica ela nasce, na verdade, derivada de uma técnica médica, que é uma técnica de injeção de anestésico para diminuir dor. É uma técnica conhecida como bloqueio neural, muito utilizada para dor residual, principalmente sem causa. Então, é o chamado de locus sensível. Então, no exame físico e no exame clínico ou radiológico, o paciente não apresenta causa da dor. E aí o que é feito? Você prepara um anestésico, coloca lá em nível cutâneo ou nível muscular esse anestésico e aí colhe-se a informação seguinte, que é a melhora da dor, né? O anestésico ele vai bloquear o nosso receptor e com isso você vai ter o alívio da dor. Então, para isso eles tinham que fazer no estudo científico um grupo controle, né? Que seria o quê? Em um grupo eles colocavam a agulha e colocavam o anestésico, enquanto que no outro grupo eles colocavam a agulha, mas não colocavam o anestésico. Então, no primeiro estudo foi feito para uma dor lombar crônica inespecífica, de uma causa inespecífica, e foi feito tanto o grupo controle como o grupo anestésico. E o que se observou? No final do tratamento, determinado por um tempo do artigo, coletou-se os dados. E aí o que observou-se? Que o grupo que fez o bloqueio neural, ou seja, a técnica de agulhamento com o anestésico, observou-se uma melhora de 80% na dor e cerca de 60%, 70% na função, ou seja, o paciente melhorou tanto da dor quanto da função e com um follow-up interessante depois permaneceu com alívio de dor bem interessante. Quando eles foram pegar a comparação com o agulhamento sem o anestésico, eles queriam observar mais ou menos o que seria um efeito placebo. O efeito placebo se aceita em torno de 30% nos artigos, né? Então, se 30% só melhorasse, ia considerar que o agulhamento a seco era placebo. Porém, a melhora da dor chegou a um nível de 70%, quase se equivaleu do agulhamento com o anestésico. Ou seja, eles começaram a observar que só enfiar agulha era quase tão eficiente quanto enfiar agulha mais anestésico. E aí eles começaram a observar quanto tempo a gente deve colocar ou não e por que isso acontece. Então, o porquê disso acontecer, a principal causa, considerada duas causas, eu vou explicar isso num próximo vídeo, que um é desligamento do locus sensível por agressão e acomodação do nosso receptor, e o segundo é o processo de destruição, de lesão de um trigger point ou de um ponto gatilho, e isso causa toda uma repercussão sistêmica e causa aumento de estamina no local, substância P, e isso tudo vai fazer com que o corpo acabe resolvendo essa inflamação ou pseudo-inflamação que estava acontecendo no músculo e que antes não estava se resolvendo. Então, num outro vídeo eu vou explicar passo a passo o porquê e como funciona o Dry Needling.